Queridos, como é bom estar em casa, não é mesmo? Deus tem nos dado a alegria de viver e conviver numa cidade praiana. Nem falo para vocês como é bom lá. Vocês têm que ir lá para ver. E ao mesmo tempo ver em tão pouco tempo a boa mão do Senhor, ouvindo a oração de vocês, aquilo que vocês têm feito no sustento, no apoio da plantação que é da Igreja Presbiteriana da Lapa. E hoje tivemos uma grande alegria lá na igreja. Hoje nós recebemos 17 novos membros. Chegamos à casa de 100 membros, para o louvor e glória do nosso Senhor. Pouco mais de 2 anos, vivendo o extraordinário de Deus. E é fruto daquilo que vocês sonharam conosco. Nos anos que passamos aqui, presencialmente, convivendo e vivendo aquilo que Deus estava fazendo e está fazendo nessa igreja também. Mas aí, ao invés de trazer um abraço da igreja, eu trouxe boa parte da igreja já, né? Ali, ó, naquele miolo ali, nós temos vários irmãos, já líderes da igreja, que falaram: pastor, nós vamos com você. E viemos em 3 carros, estão aqui para conhecer a igreja mãe e também aproveitar esse momento para aprender um pouco mais do nosso Deus. Nós estamos falando sobre Páscoa, nós já iniciamos esse tempo festivo para a igreja, festivo também para nós. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, que não seria a primeira, né? Seria a segunda, mas aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 4. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Até aqui, oremos mais uma vez. Pai bendito, a Tua palavra está aberta, lida, mas queremos compreender verdades desse texto para o nosso coração, não apenas como uma mera reflexão, mas de fato como uma verdade absoluta que impacta o nosso coração e nos faz pensar, nos faz sentir e nos faz agir em direção ao Senhor e o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Por isso, fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, use o Teu servo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesta que é a semana que antecede a Páscoa. O coro já está cantando canções mencionando a morte e a ressurreição de Cristo. Na última semana, na entrada triunfal de Cristo, nós temos o marco na história, o clímax daquilo que foi prometido, a realidade da plenitude dos tempos, o Cristo que de fato adentrou no tempo e no espaço, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu no seu plano eterno. Ele haveria de morrer. Mas como mesmo é prometido nas Sagradas Escrituras, no 3º dia ele iria ressuscitar. E ele vivo está. E nós agora somos resultados dessa obra redentora. Nós não somos meros seres humanos que escolhemos se achegar a uma igreja para aqui sentar, ouvir e de alguma maneira cantar louvores e talvez tentar entender o que está sendo dito e pregado. Não, nós somos chamados, transformados para vivermos a viva esperança, como lemos em 1 Pedro, para que nessa viva esperança tenhamos propósito existencial e nesse propósito existencial tenhamos o gozo e a alegria de saber que a nossa vida não é mais pertencente a nós mesmos, mas é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. E para Ele agora podemos viver. E para Ele agora nós podemos, de fato, compreender a razão da nossa esperança.
Por isso, ao olhar para esses versos, eu quero pensar com vocês sobre aquele que é o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida, queridos, é o Cristo que morreu e que ressuscitou. E isso, como fundamento, culmina também para nós em esperança. Se o fundamento daquilo que somos, de fato se encontra na realidade do Cristo que morreu e ressuscitou, agora o que Ele faz em nós nos leva à esperança. E nós veremos isso no texto, que a ressurreição tem um fundamento. E o fundamento da ressurreição é o Cristo que morreu e ressuscitou. E também nós veremos que a ressurreição nos traz a esperança, porque a Escritura revela a verdadeira razão da nossa existência. Então, nesses versos, nós podemos aprender sobre essas verdades. Mas antes de adentrar, nós estamos aqui na carta de Paulo, onde a igreja de Corintos, que deu muito trabalho para o apóstolo, é dado a ela a realidade de uma vida cristã que agrada a Deus. Aquilo que deveria ser deixado de lado para de fato ser algo puro e que diante do Senhor seria aceitável. Depois de Paulo gastar um tempo falando sobre a ordem do culto, o modo como devemos cultuar, ele agora muda o assunto completamente para falar do fundamento da nossa vida. E aqui nós temos a doutrina da ressurreição. Aqui nós temos, de fato, a profundidade sobre essa realidade do Cristo que é real. Ele morreu, Ele ressuscitou, e aqui está a expressão do que somos. E nós não adentraremos em todo o capítulo, aqui nós podemos gastar vários sermões pensando e refletindo sobre essa linda doutrina. Mas nesses versos nós podemos ter a visão dessas duas partes que eu mencionei. O fundamento do Evangelho e a esperança real em Cristo Jesus. Por isso, em primeiro lugar, queridos, eu quero olhar com vocês os versos 1 e 2, eu vou repetir a leitura para guardarmos as ênfases do texto. Ele diz, irmãos, veja que ele não fala vocês, ele não menciona fariseus, judeus, gentios, ele fala irmãos, irmãos, venho lembrar-lhes do que o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, desse Evangelho, vocês também são salvos se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Naquele tempo, havia muitos que questionavam a realidade da ressurreição de Cristo. Não é à toa que Paulo está escrevendo isso, porque ele gasta tanta caneta para falar da realidade dessa obra, dessa extraordinária obra de Cristo Jesus. É porque alguns estavam questionando se de fato Cristo havia ressuscitado. E Paulo, ele percebeu isso no cenário da igreja, mas também naquilo que era influenciado fora da igreja. Quando nós olhamos lá para aquele momento em que Paulo adentra o Areópago, e ali ele prega o Evangelho, ele fala da ressurreição. E ele então, no capítulo 17 de Atos, verso 32, diz, quando aqueles que ali estavam ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos noutra ocasião. Mas pasmem, porque o problema não está em pagãos que estão ouvindo a mensagem e não querem aceitar. Mas Paulo vai revelar que existia dois homens lá na igreja de Filipos, que também não aceitaram a ressurreição. Perdão, na igreja em que Paulo vai mencionar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18, sobre esses homens, Himeneu e Fileto, que passaram a considerar a ressurreição dos mortos apenas como espiritual e não como uma realidade
eterna. E eles passaram então a questionar a ressurreição. E Paulo a Timóteo diz que esses homens estavam escarnecendo da fé. Eles de fato estavam apostatando da fé. Porque ele diz aqui que aqueles que negam a ressurreição, eles negam o verdadeiro evangelho. Eles negam a obra de Cristo. Eles negam e demonstram que a fé deles é vã. Por isso, nesse cenário, Paulo fala tanto a irmãos fora da igreja, mas irmãos dentro da igreja, aquilo que o preocupava era a negação da ressurreição de Cristo Jesus. Então, ele se dirige aos da igreja, chamando-os de irmãos, e ele faz isso para lembrá-los dessa verdade. Ele chama a atenção deles para a relação que tinham no reino. Meus irmãos, uma ideia mais ou menos assim: olhe para mim, presta atenção em tudo aquilo que eu já pude oferecer para vocês com o Evangelho, de tudo aquilo que eu já ensinei a vocês, de tudo aquilo que eu já deixei diante de vocês como verdade absoluta a respeito do Cristo que salvou vocês. Olhe para essa realidade, lembre desse Evangelho, lembre dessa doutrina, lembrem disso, e não dê ouvidos a filosofias vãs, a preceitos humanos, a conjecturações de homens que não amam a Deus. Irmãos, quero lembrá-los desse Evangelho, que é o fundamento da nossa vida. Porque ele vai dizer: por ele também vocês são salvos. O Evangelho é o meio que Cristo usa para efetuar a salvação. Quando olhamos para a declinação desse verbo, sois salvos, nós perceberemos algo maravilhoso na doutrina. Porque aqui Paulo está dando uma ideia de continuidade, como se tivesse: vocês estão sendo salvos. Para dizer que na linda obra redentora nós somos salvos, mas estamos desenvolvendo essa salvação quando nós nos assemelhamos cada vez mais no processo de santificação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão sendo salvos. Uma realidade, já são, mas agora vocês estão desenvolvendo esse ato de salvação. Por isso que ele diz: o qual recebestes. Paulo está dizendo a eles para não apenas lembrarem desse Evangelho que por meio dele Cristo operou tão grande salvação, mas para de forma firme viver de acordo com essa verdade. A salvação não é elemento de tirar você de uma realidade para outra, para agora dizer: pronto, sou salvo. Mas é para você entender que a sua salvação, ela é desenvolvida em atos de obediência. É desenvolvida em negações daquilo que é da natureza pecaminosa, para de fato se revestir daquilo que se refaz no pleno conhecimento de Cristo Jesus. A salvação não é objeto para dizer eu sou salvo, é de fato para testemunhar da realidade daquilo que é a salvação em nós. Paulo diz: vocês precisam lembrar para viver, não lembrar para crer. Porque apenas o objeto da crença não vai trazer para nós o resultado do ser. Eu preciso crer, mas ser aquilo que a crença me direciona para buscar e desejar viver a vontade desse que nos salva. Por isso que ele vai dizer, e vai trazer uma cláusula até condicional. Ele vai afirmar: bom, a menos que tenham crido em vão. Em outra versão, vai dizer: a menos se talvez vocês tivessem verdadeiramente crido. Paulo está dizendo: irmãos, vocês precisam lembrar daquilo que foi a obra de salvação. Mas se tem entre vocês irmãos que estão duvidando da ressurreição, bom, pode ser que esses, como ele coloca essa cláusula aqui, pode ser que esses talvez tenham crido em vão.
talvez não entenderam a obra de salvação, talvez não compreenderam quem Cristo é, talvez não experimentaram a realidade daquilo que Cristo faz no coração. Porque muitos, como Mineu e Fileto, poderiam ter fundado as suas crenças também em outras bases que não no Evangelho, e por isso não terem a fé salvadora, apenas uma fé que muda conforme a vontade, conforme o desejo. A fé salvadora é uma fé sobrenatural. Ela é um objeto que não muda. Ela é desenvolvida para vivermos para a glória de Deus. Diante então disso, nós temos aqui nesses versos o fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho é: Cristo morreu. Vocês precisam lembrar disso. Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Por isso vocês foram salvos. Porque se isso não tivesse acontecido, não haveria Evangelho, não haveria salvação, não haveria nova vida. E nós podemos aqui já pensar em aplicar, pelo menos em 3 elementos, o que Paulo está dizendo aqui. O primeiro deles é que ele nos dá o conteúdo do Evangelho. E quando nós temos o conteúdo do Evangelho, nós temos a certeza de que aquilo que cremos e entendemos é o caminho da nossa existência. O conteúdo do Evangelho é a certeza que Cristo morreu e ressuscitou. Sem isso, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se nós sabemos qual é o conteúdo do Evangelho que nos transformou, o que nós fazemos? Ou o que nós estamos fazendo? A primeira coisa que nós precisamos pensar: nós estamos vivendo para a glória de Deus, propósito estabelecido por Ele nas Sagradas Escrituras? Ou nós estamos vivendo para nós mesmos? E talvez vindo à igreja apenas para pagar pecados? Será que nós estamos mostrando para as pessoas aquilo que cremos? Ou nós estamos sendo pessoas de 2 faces? No mundo, uma; na igreja, outra. Paulo está chamando esses irmãos a olharem para a fé deles, para compreenderem se eles estão vacilantes, se eles estão duvidando da realidade da salvação. Porque se isso estiver acontecendo, eles têm um grande problema. E esse problema está na sua ou na crença deles. O segundo ponto que nós precisamos também pensar é que Paulo chama a permanecer nessa verdade. Ele diz a esses irmãos que nós precisamos, ou eles precisavam, permanecer no que haviam crido. O permanecer nos remete à ideia da perseverança, que no Espírito nós podemos perseverar. Então, não é apenas saber ou crer na salvação, é permanecer naquilo que é a salvação. O conteúdo do Evangelho trazido como fundamento para nós é a realidade de que tudo o que Cristo fez por nós deve ser crido e vivido. E o viver é quando eu consigo permanecer, mesmo mediante as lutas, dificuldades, permanecer naquilo em que eu tenho crido. E terceiro lugar, Paulo também mostra uma ideia de progressão e de crescimento. No quê? Na graça. Ou seja, nós precisamos crescer na graça daquele que ressuscitou dentre os mortos para uma viva esperança, como lemos na liturgia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Mas o texto continua. Sabemos que o fundamento do nosso Evangelho é que Cristo morreu e ressuscitou. Mas agora, em segundo lugar, ele mostra que, diante disso, há uma esperança. A esperança do crente mostra que aquilo que Deus deixou revelado nas santas Escrituras é para nós o objeto também da esperança. Veja os versos 3 e 4.
Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo usa a própria Escritura para fundamentar a esperança nesse Evangelho. Para dizer, vocês precisam lembrar daquilo que ele fez. Mas aonde vocês vão conseguir olhar e trazer à memória essa esperança? Nas Escrituras. O Deus que planejou e revelou para nós o seu plano eterno, deixou registrado de Gênesis a Apocalipse a realidade do Evangelho. Em Gênesis 3,15 nós temos descrito ali o primeiro Evangelho. Depois nós temos a realidade de se cumprindo, como vocês ouviram hoje pela manhã, na morte e ressurreição de Cristo. E depois Apocalipse revela para nós que aquilo que Deus estabeleceu no seu plano eterno como uma morada com o seu povo, por mais que o pecado adentrou e atrapalhou tudo isso, Ele nos deu Cristo para nos levar novamente a viver na sua morada. Ainda não de forma plena, mas deixando para nós a alegria de ser igreja. Uma igreja que peregrina, que é militante, que é visível e invisível. Essa igreja, ela está aqui, vivendo um prelúdio daquilo que será pleno e eterno nos céus. E aí Apocalipse nos revela isso. Ele começa a gente dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois no capítulo 21 de Apocalipse, ele relembra isso com João, e a revelação que ele deu a João, para deixar isso registrado para nós, que o próprio João já viu aquilo que iremos desfrutar. Vi novo céu e nova terra, novo de restauração. Nós vamos viver novamente na presença de Cristo Jesus, mas de forma plena e face a face com Ele. As Escrituras nos mostram isso. Por isso que Paulo está dizendo, segundo as Escrituras. Nós podemos crer em tudo isso porque a Escritura é a palavra de Deus. E ela é suficiente para revelar aquilo que deve ser a nossa única e verdadeira esperança. Por isso que aqui Paulo vai dizer, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele está enfatizando que nesse Evangelho, que o transformou, o fez enxergar a realidade da esperança, tal como o leva a entregar a tantos outros na propagação desse Evangelho. Paulo, ele vive um misto de uma realidade da crucificação, da qual ele foi testemunha. Mas um misto porque ele foi testemunha quando ele ainda era perseguidor da igreja. Mas agora ele pôde lembrar daquela cena, trazer à sua memória aquela imagem. Quando ele não estava crendo, ele viu Cristo ressurreto. Mas agora que essa obra de salvação alcançou, e porque Cristo morreu e ressuscitou, e aquilo que ele viu, agora faz sentido para ele, porque é a nova vida que ele recebeu, ele pode falar com propriedade e trazer para nós a profundidade do que é a ressurreição. Porque aquilo que era imagem, é para ele agora uma realidade, habitando na vida dele. E por isso ele fala com clareza, e ele traz com detalhes o que a ressurreição causa em nós. Ele agora enfatiza o conteúdo da sua pregação. Não apenas uma testemunha, mas agora alguém que evidencia o que de fato a ressurreição de Cristo faz. E o verso 3, então, nós temos a evidência aqui para nós, em primeiro lugar, da morte. Verso 3 diz, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso é um fato. Cristo morreu pelos nossos pecados. 3 evidências sobre a morte de Cristo são importantes para pensarmos agora. A primeira delas é que Cristo, ao morrer, Ele nos substituiu de uma maldição que da lei estava
para nós como condenação. Se você abrir a sua Bíblia, você pode fazer isso em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Você verá lá algo que você conhece e vai lembrar, que está lá em Gálatas capítulo 3, verso 13. Em Deuteronômio capítulo 21, verso 23 está assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que diz Gálatas 3, verso 13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A própria Escritura já apontava na antiga aliança a realidade do que a morte causaria em Cristo Jesus, sendo Ele aquele que iria nos substituir na cruz e receberia no nosso lugar a maldição da lei. A expiação de Cristo revela que merecíamos receber a maldição da lei e a condenação de Deus. Porque a lei declarava que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Mas Paulo chama a atenção disso para mostrar que em Cristo nós recebemos a bênção daquilo que Ele realizou, a assumir a maldição em nosso lugar. Cristo tomou sobre si a maldição que era nossa. Ele foi tratado como culpado para que fôssemos tratados como justos. Cristo sofreu a maldição da lei em nosso lugar, dando-nos algo que é o que nós almejamos mais do que nunca, que é a paz no coração. Então a morte nos leva a essa ideia de que Cristo, segundo as Escrituras, cumpriu algo que estava na lei e nos substituiu, e Ele recebeu a ira maldita dos nossos pecados. Mas não só isso, nós podemos lembrar também do abandono substitutivo. Salmo 22, verso 1, nós temos aquele que é a tipificação de Cristo, Davi, falando sobre o seu sofrimento. Ele diz algo assim, no verso 1: Deus meu, por que me desamparastes? Quem fala isso na cruz do Calvário? O próprio Cristo. Quando Ele precisou ser abandonado por Deus, para receber toda a maldição da lei, e satisfazer a ira divina. E Ele diz em Mateus 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo agonizou na cruz, mas pasmem, Ele não agonizou por conta dos cravos em suas mãos, ou dos espinhos, mas porque Ele recebeu a plenitude do abandono divino, a mais dura ira divina Ele recebeu. Por isso que Ele agonizou naquela cruz em nosso lugar. Por isso essa não era uma mera expressão, mas um fato. Cristo foi abandonado por Deus porque Ele precisava tomar o cálice da ira, a maldição pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, a morte de Cristo também nos leva à tipologia da expiação. Se você ler Levíticos capítulo 16, você vai ter ali a descrição sobre a lei da expiação, que apontava para a bênção e maldição. 2 tipos de sacrifício eram oferecidos: o cordeiro e o bode expiatório. E dentro do sistema sacrificial, isso apontava para Cristo. O bode expiatório, ele fazia o quê? Ele levava os pecados para fora do arraial. O sacerdote colocava a mão sobre o bode expiatório e confessava o pecado do povo e o mandava para fora do arraial. Cristo sofreu fora da cidade. Cristo foi crucificado no Gólgota. Ele foi crucificado fora da sua terra, carregando ali o nosso pecado, carregando ali a nossa culpa.
mas também há o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, que era sacrificado, oferecido para a remissão de pecados. E isso aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo precisou ser reconhecido como esse Cordeiro perfeito, sem pecado, pois só Ele, sendo quem é, poderia cumprir o que a lei havia estabelecido. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado de uma vez por todas. Então perceba que a Escritura revela o verdadeiro sentido daquilo que comemoramos na Páscoa, daquilo que lembramos na Páscoa. Cristo morreu. Isso é um fato, isso é uma realidade, porque Ele vai ressuscitar conforme prometido, e por isso nós podemos celebrar na Páscoa a sua ressurreição, e isso a Escritura nos prova. Também a ressurreição ao terceiro dia, no verso 4, diz que isso pode ser testificado na própria Escritura. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Se você abrir Oséias capítulo 6, verso 2, lá vai estar escrito: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O profeta Oséias aqui, ele diz que Deus restaurará Israel ao terceiro dia. E ele faz alusão nessa profecia à ressurreição de Cristo Jesus, que acontece ao terceiro dia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isaías 53, versos 11 e 12, nos dizem o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte. E como os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías profetiza a ressurreição do Messias. Por isso, 3 evidências que prova pela Escritura que Cristo ressuscitou. Primeira delas, é que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Nem os guardas, nem a pesada pedra que fechava a entrada do túmulo foram empecilho para o cumprimento da promessa. Segundo, os versos 6 a 8 aqui desse texto nos revelam que haviam testemunhas oculares. O verso 6 a 8 falam para nós que Pedro, Cefas e depois outros 12 puderam ver a ressurreição, puderam testemunhar, puderam de fato olhar para o Cristo ressurreto. Depois o texto diz para nós que 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria naquele tempo estava vivo, poderiam testemunhar que Cristo de fato ressuscitou, porque eles viram. O texto também diz que Tiago e outros apóstolos, depois Tomé, também puderam testemunhar que Cristo ressuscitou. Assim como Paulo pôde testemunhar, mesmo ainda não sendo um com o Senhor, ele pôde testificar a realidade da ressurreição. Portanto, há provas suficientes e cabais de que Cristo ressuscitou. Por isso nós não podemos, de maneira nenhuma, cogitar ou duvidar daquilo que está aqui revelado. Paulo diz: morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E tudo isso trouxe benefício para mim e para você. Tudo isso trouxe benefício para nós. O primeiro benefício é a nossa redenção, que culmina na nossa salvação. Paulo enfatiza no capítulo aqui 15, no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição tem um papel crucial para a obra de redenção. Se ele não tivesse ocorrido, a redenção não seria possível. Não teríamos fé naquele que é real, verdadeiro e é eterno. Mas não só isso. O benefício da ressurreição também é a sua, é a minha, é a nossa justificação.
A ressurreição está ligada a isso. Paulo vai dizer, lá em Romanos 4,25, que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a ressurreição, não seríamos justificados, pois a obra de Cristo realizada por meio de sua morte não poderia ser aplicada a nós. E o terceiro benefício é o novo nascimento. Como lemos, Pedro afirma: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, e isso foi possível por conta da ressurreição, pois o novo nascimento é descrito como a nossa morte espiritual com Cristo, e a nossa ressurreição com Ele, para uma nova vida, agora regenerados, justificados e santos, para viver a santidade que Ele reserva para nós. Mais uma afirmação, agora lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 45, 46, ali nós temos Jesus encontrando-se com os seus discípulos no cenáculo, e no domingo de Páscoa ele vai dizer algo assim: tudo o que estava escrito na Escritura se cumpriu. Tudo que estava escrito se cumpriu. O próprio Cristo pôde dizer isso. Se cumpriu. Queridos, a cruz não foi a derrota para o nosso Cristo, muito menos para nós. A ressurreição não foi uma surpresa, porque isso já estava revelado na Escritura. Tudo isso só foram sinais para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sendo igreja dele. Diante disso, querido, nós podemos concluir e perceber que a ressurreição de Cristo não é um detalhe da fé cristã, é um fundamento. Fundamento porque sem ressurreição não há evangelho, não há salvação, não há esperança. Mas porque Cristo ressuscitou, o evangelho é verdadeiro, a redenção foi consumada e a nossa esperança é viva e eterna. Esse texto então nos leva a pensar, e eu quero deixar 3 aplicações. A primeira delas é que, se nós temos a certeza que todos os nossos pecados já foram colocados, encravados no madeiro, o escrito de dívida que era contra nós já foi rasgado, que agora nós podemos declarar aquilo que Paulo diz lá em Romanos 8:1, que já não há condenação em Cristo Jesus. Por que que nós estamos defiando em nossa alma? Mediante os sofrimentos que se apresentam para nós. Se nós temos uma esperança de que aqui é passageiro e lá é eterno, por que que o sofrimento está gerando tanta dor e tanto afastamento do Senhor? Por que que pessoas estão em suas lutas dizendo que não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem orar, só conseguem sentir dor e dor? Porque estão esquecendo de voltar os olhos para a Escritura e tirar delas lembranças de vida eterna. Porque quando nós fazemos isso, isso nos alimenta, isso muda o nosso desejo, isso muda a nossa disposição, e isso nos faz enxergar que mesmo sofrendo, mesmo carregando o espinho na carne, a graça de Deus nos basta, e isso satisfaz. Porque aquilo que eu vivo aqui, em sofrimento, não pode ser comparado com aquilo que eu vou viver lá. Não é isso que Paulo afirma? Não é isso que ele ensina? Queridos, está para o ser humano o sofrimento. Não tem como fugir dele, mas tem como lidar com ele. Quando nós olhamos para o Deus soberano e nos prendemos à sua voz, que fala pelas Escrituras, e passamos a trazer esse alimento para ocupar o espaço
que a dor está ocupando em nossa alma, nós podemos lidar com tudo isso. Nós podemos entender o que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso tem uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Por isso, examine a sua fé. Você verdadeiramente crê nesse Evangelho, que é fundamentado na morte e na ressurreição de Cristo? Nele você tem tido a sua viva esperança? Se isso não está acontecendo, talvez você precise voltar os seus olhos e debruçar o seu coração nas palavras eternas do nosso Deus. Mas não só isso. Nós precisamos permanecer nessa verdade. Permanecer aqui é de fato enxergar que nós estamos nesse processo de santificação, de glória em glória, a sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Cristo. Mas viver essa santificação é negar a velha natureza, é abandonar pecados habituais, é de fato, como Hebreus vai dizer para nós, tirar aquele pecado que tenazmente nos assedia e o peso que carregamos das culpas do passado, para corrermos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque depois ele vai dizer que tudo isso que Cristo fez nos leva a perseverar e a permanecer nesse caminho, olhando firmemente para Ele, que é o nosso Senhor. Ele fez tudo isso para que nós não nos desmaiamos em nossa alma. Por isso nós precisamos permanecer firmes no Evangelho. A fé precisa ser desenvolvida. A fé precisa, de fato, crescer no Senhor. E por fim, e assim eu encerro com essa última aplicação, nós devemos viver à luz dessa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, é fato, os seus pecados foram perdoados, sua vida foi transformada, seu futuro está garantido. Sabe o que você precisa fazer agora? O viver aqui é testemunhar, é pregar, é anunciar. Sabe quando você recebe alguma coisa e você gosta tanto daquilo e aquilo de fato supera as suas expectativas, você quer compartilhar para todo mundo? Ou como você mesmo é ensinado pelos seus professores, de que para guardar o conhecimento você precisa não apenas ouvir, escrever, mas você precisa replicar. É isso que Jesus está pedindo para nós, na ordem, na missão de proclamarmos o Evangelho. Vocês receberam, Paulo não diz isso? Eu recebi e estou entregando. Nós recebemos, nós temos que entregar, nós temos que pregar o Evangelho. Uma coisa que impactou muito meu coração essa semana, muito, muito mesmo. A igreja presbiteriana é uma igreja centenária. E ela já fez muitos movimentos evangelísticos. Eu passei uma semana e não imaginei que a igreja iria promover isso. Uma semana, com pastores do Brasil todo, ali na Palavra da Vida, conhecendo o material que agora a igreja está desenvolvendo para a evangelização e para o discipulado. E ver aquilo, aprender sobre esse material e ver que existem caminhos para continuarmos proclamando o Evangelho. Isso encheu o nosso coração. Eu saí de lá transformado. E percebi que ainda falta muito para nós. Nós somos conhecidos pelo povo da palavra, mas somos conhecidos pelo povo da palavra porque nós não compartilhamos a palavra. E a igreja agora está dando caminhos para isso. Que alegria, queridos, ver 71 pastores e 4 presbíteros sentados, debruçados, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, com 1h30 de intervalo entre almoço e as aulas, com alegria, olhando para esses materiais que falam da Bíblia, para levar para suas igrejas e dizer, aqui ó, nós temos como evangelizar, não temos mais como dizer, eu não consigo,
eu não tenho conteúdo, eu tenho dificuldade. Existe um plano, existe um caminho. Vocês vão conhecer isso. E a IPB está promovendo isso. E esses homens é para preencher vazios e lacunas em que a IPB não consegue chegar, para que eles possam ser essa força propulsora nas suas regiões. E Deus me deu alegria, como o reverendo Wagner Zanelato já faz parte dessa equipe, que está aqui em São Paulo, com outros pastores, de agora compor o time e poder assistir a Baixada Santista e Vale do Ribeiro. E ali poder levar ferramentas à igreja local e às demais igrejas, dos nossos presbitérios e sínodos. Aquilo que deveria ser para nós algo tão natural, mas infelizmente não é. Mas feliz de ver que a IPB está avançando, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque temos a Tua Palavra. E a Tua Palavra revela para nós, como aqui Paulo disse, que nós podemos lembrar, para não esquecer e nem nos afastar do conteúdo do Evangelho. E o conteúdo do Evangelho é Cristo que morreu e ressuscitou. Mas mais do que isso, também ter esperança, porque isso de fato nos regenerou, nos justificou e nos deu uma viva esperança eterna. Ajude os teus filhos aqui presentes, aqueles que estão em suas casas, ou que ouvirão a mensagem em outro tempo, a não apenas compreenderem, mas a buscarem essas aplicações como a realidade daquilo que tem em Cristo Jesus. Pois o Senhor nos fez um com o Senhor, para vivermos a vontade do Senhor e para de fato testemunharmos da alegria de sermos pertencentes à grande família da fé. Por isso, Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana da Lapa na sua história, 102 anos de história do presbiterianismo aqui nesse bairro, nessa região. E quantas pessoas já passaram por aqui. Tantas outras estão se achegando e nós nos alegramos de ver como a igreja está crescendo. E dela, muitas outras estão sendo plantadas e hoje nós podemos desfrutar disso, junto à Igreja da Lapa, plantando a Congregação Betânia. Que alegria, Deus, ver que o Evangelho continua. E que nós possamos continuar nesse ciclo, plantando mais e mais igrejas, para que o Evangelho chegue a corações que ainda não puderam ouvir, ou que ainda não me entenderam a realidade do Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar uma viva esperança. Nos ajuda, Deus, a comemorar a Páscoa com alegria, mas sabendo que o que comemoramos é a vitória sobre a morte, o Cristo que ressuscitou para nos dar vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!